Fala aí, Mugiwaras, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais uma edição do Diário de Bordo e hoje nós vamos dar continuidade à saga de One Piece, dessa vez tratando do arco de Reverse Mountain, adaptado no segundo episódio da segunda temporada, né? Esse episódio adapta os eventos dos capítulos 101 até 105 do mangá, ou seja, é bem curtinho mesmo, e abrange apenas um volume, que é o volume 12, Nasce uma Lenda. As principais mudanças feitas pelo live action são as seguintes. A primeira dela, os Chapéus de Palha, eles nunca entram no Calm Belt. Por quê? Porque a Nami já meio que descobriu, né? Falou pra eles que ali tinha um monte de Rei dos Mares, que não tinha vento. Isso antes mesmo deles chegarem em Logtown. No mangá, não. No mangá, eles já saíram de Logtown, já fizeram a cerimônia lá de partida, falando sobre os sonhos de cada um. E aí estamos debatendo sobre a Reverse Mountain quando acabam, por engano, navegando para o sul e se deparam com o Calm Belt. Aparece um monte de Rei dos Mares, o Going Merry tá no focinho de um que espirra e eles conseguem voltar para o East Blue, enfim. É uma cena rápida, tipo umas 2 páginas só. E não tinha para que gastar com isso no live action, porque ia custar para fazer o CGI de tantos Reis dos Mares assim. E outra, tipo, a gente tem o Luffy, tem o Bug, tem o Smoker e outros personagens, né? Como poderes de Akuma no Mi, temos o Laboon, fora outros personagens que exigem grana boa pra CGI. Então, cortar essa cena, colocar só uma citação ao Calm Belt foi a melhor opção que eles tiveram. Então, por mim, tá de boa. Na entrada da Reverse Mountain, pelo menos no mangá, nós temos como se fossem uns arcos com algumas gravuras, algumas imagens de peixes. Só que esses arcos, né, eles acabaram sendo substituídos no live action para dar mais realismo. Quais são os obstáculos agora na subida? Basicamente, rochas e navios naufragados. Na série, o Luffy, como nós vimos, usa os braços dele, né, para guiar o navio, desviando dos obstáculos. No mangá não. No mangá não tem aqueles arcos. O Going Merry tá indo bater num dos arcos, o Luffy pula para fora do navio, se infla com um Gomu Gomu no Fusen, e aí meio que rebate o navio de volta, e aí o Zoro puxa ele pra dentro. Quando os Chapéus de Palha estão descendo a Reverse Mountain, no live action o Laboon se posiciona para devorar o navio assim que eles descem a montanha. No mangá não, no mangá o Laboon tá lá parado, gritando pro céu, e aí, né, como consequência dessa mudança, a cena em que o Luffy consegue desacelerar o navio é cortada, porque a cana do leme tá quebrada, os rapazes não sabem o que fazer, a Nami tá desesperada e o Luffy vai e dá um tiro de canhão na baleia. O navio desacelera, porém a figura de proa do Going Merry acaba sendo quebrada quando o navio encosta no Laboon. E aí, né, o Luffy ele fica irritado porque o assento preferido dele foi destruído, né, foi quebrado. E aí quando os Chapéus de Palha estão tentando remar para longe, o Luffy dá um soco no olho da baleia, atraindo sua atenção para o navio, e aí sim eles são engolidos, né? Outra mudança é que o Crocus, no mangá, ele mora dentro do Laboon, e até pintou o interior da baleia, né? Temos uma referência a isso no live action, quando o Soap sugere que ele more lá um dia, né? Graças a isso, esse detalhe, os Mugiwaras, né, os Chapéus de Palha, eles ficam em perigo e precisam achar uma forma de sair de dentro da baleia. Inclusive, tipo, tem um perigo que eles encontram lá dentro no mangá, mas é bem rápido. Uma lula real, uma lula gigante aparece, vai atacar o navio, só que o Crocus mata ela. Aqui não, aqui o perigo é eles serem digeridos, tem aquele ácido estomacal e tal. Graças a essa mudança, né, que teve no live action do Crocus, o Luffy é quem acaba conhecendo ele primeiro. E o Luffy nunca chega a entrar na Laboon, já que ele acordou no Cabo dos Gêmeos. No live action, não. Quem conhece o Crocus primeiro é a tripulação do Luffy. E o Luffy tá lá na baleia, né? Ele encontra uma forma de entrar. E ele acaba, né, trombando com o Mr. Nine e a Miss Wednesday. Mas, enfim. Outra coisa que foi pulada, não mostrada no live action, foi o Crocus explicando sobre Lost Tale, que é a última ilha da Grand Line, onde só a tripulação do Rei dos Piratas alcançou, ou seja, supostamente é onde o One Piece está escondido. Mas o Crocus ele chega a mencionar essa ilha para a foto lá do Roger no final do episódio. Como eu mencionei, né, não temos uma lula real dentro da Laboon.
A tripulação, que é acompanhada, né, pelo Labum, ou seja, os piratas Rumbar, aqui no live action eles são devidamente apresentados, assim como a música O Saque de Bink. No mangá não, no mangá o Crocus fala bem por cima de quando ele se encontrou, né, com esses piratas, e nós só temos mais revelações sobre isso num arco futuro, ou seja, a história completa da Labum só vem ser revelada lá no arco de Thriller Bark, para vocês terem noção. O visual do Capitão Calico York se assemelha à aparência dele nesse flashback de Thriller Bark, ao invés do design original do personagem que foi mostrado no anime. No mangá o personagem aparece de longe no começo, então, na história do Crocus, né? Então não tem nem como discernir. Ele só vem ter um visual mais completo mesmo lá em Thriller Bark, né? Inclusive, nos créditos desse episódio, fica a indicação de que Calico não é um adjetivo do personagem, mas sim o seu sobrenome. Os Chapéus de Palha, eles enfrentam o Mr. Nine e a Miss Wednesday e descobrem de imediato que os dois são parte da Baroque Works. No mangá não, porque a organização só vem ser apresentada um pouco mais pra frente na história. Se não me engano, é no próximo arco, né? Outra mudança é que no mangá essa dupla estava dentro do Labum para caçar a baleia de forma ilegal para levar a carne dela para a cidade deles. Aqui não, aqui na série os dois patetas só estavam presos tentando achar um navio para escapar dali. O Crocus na série não chega a interagir com esses dois. No mangá não, no mangá ele já mostra que conhece aqueles dois e tal. Ele toma alguns tiros, né, de bazuca para não deixar o Labum se machucar, enfim. Outra mudança é que no live action a Miss Wednesday é quem explica, né, pra Nami, pro Zoro e pro Sanji que bússolas são inúteis na Grand Line. Inclusive ela é a primeira a citar o termo log pose. No mangá não, no mangá quem faz ambas as coisas é o Crocus. O Mr. Nine e a Miss Wednesday na série eles não possuem uma log pose. No mangá sim. No mangá, na verdade, aconteceu o seguinte. A tripulação do Luffy foi engolida e encontrou com o Crocus. O Mr. Nine e a Miss Wednesday já estavam entrando pela baleia por uma espécie de túnel. Porque, no mangá, é uma espécie diferente de baleia. É a maior do mundo e tem umas partes dentro lá, quase como se fosse um animatronic, só que é um animal, um ser vivo. E aí o Luffy, ele até entra na baleia por uma escotilha. Ele encontra, né, com o Mr. Nine e a Miss Wednesday por acidente. E os três caem onde a galera tá. E aí, por causa disso, né, depois que eles saem da baleia, a dupla é jogada para fora do navio e o Luffy acaba encontrando a log pose deles. Aqui não, aqui nenhum dos dois tem uma log pose. Na série, o bando decide levar tanto o Mr. Nine quanto a Miss Wednesday até a próxima ilha que eles forem passar, né, sem nenhuma influência por parte da dupla. No mangá não, no mangá, como a dupla tá sem a log pose, eles pedem uma carona. Só que aí que tá, a log pose que o Luffy achou, né, ele deu pra Nami. O Luffy começou a comer, o Sanji ficou irritado que o Luffy comeu tudo, ele deu um chute e o Luffy acabou sem querer quebrando a log pose. Tanto é que o Crocus entrega a dele pra Nami depois, né? E aí, enfim, a Nami até diz, seguinte, a gente tá sem essa log pose, né? Quebrou. E eles começam a xingar ela só pra dizer, mas o Crocus me emprestou a dele. E aí eles vão e imploram, né? Eles pedem uma carona e tal. E aí o Luffy diz, não, beleza, vamos lá, a gente deixa vocês em casa. Inclusive, uma coisa que foi meio diferente, né? No mangá, pelo menos a interpretação que eu tive é que, beleza, tem 7 rotas possíveis na Grand Line, saindo do Cabo dos Gêmeos. Mas no mangá, deu a entender que a primeira ilha de cada uma dessas rotas meio que tem uma coordenada exata. Ou seja, se eu decidir que eu vou pegar a rota 1, eu vou posicionar o navio nessas coordenadas quando for sair da Reverse Mountain. E aí eu automaticamente vou estar nessa rota. Porém, eu posso, sei lá, dizer, não, vou mover o navio para, sei lá, 50 graus para o outro lado. E aí você já estaria indo para a rota de outra ilha. No live action, não. No live action, o próprio Crocus fala, se 2 navios estiverem saindo daqui ao mesmo tempo,
Pode ser que um vá para uma ilha e outro para outra. Depende do que o log pose captar lá no campo magnético. Então, particularmente, eu achei melhor essa explicação da série do que a do mangá, né? No mangá meio que dá a entender que você pode escolher a rota que quer. No live action não. No live action é aleatório mesmo. E aí, né? Outra grande mudança que teve nesse arco, que particularmente eu gostei, é que o Luffy não enfrenta o Laboon depois que o bando é solto. Ou seja, na série, o Luffy e o Laboon eles se conectaram, né, graças ao passado dos dois, a vontade de confiar nos companheiros, precisar deles e não querer acreditar que eles partiram, que eles se foram. Tipo, eles meio que formam um laço graças a isso e se tornam amigos. Tanto é que o Luffy, né, ele faz aquela promessa de voltar para ver o Laboon. No mangá não é bem assim. No mangá, o Luffy ele escuta, né, a história do Croco sobre o Laboon e começa a lutar contra a baleia para ela dizer, ó, seguinte, você é forte, eu sou forte. Vamos declarar um empate. Eu vou dar a volta na Grand Line e você me espera. Quando eu voltar, a gente luta de novo e decide quem é o melhor. Somos rivais de agora em diante. E aí, né, ele vai, faz a pintura lá no Laboon e tal. Eu gostei da versão da série. Pra mim foi melhor, né? Com o Laboon meio que se tornando companheiro e esperando por eles. Tanto é, né, que o Luffy ele renovou a promessa que os piratas Rombar fizeram. Graças a isso, não precisamos ver a cena em que o Luffy arranca o mastro do Merry, escala o Laboon e crava com tudo na ferida mais recente da baleia. E aí o Usopp depois tem que se virar para prender o mastro de volta com as placas de metal que ele encontra. Agora, saindo um pouco do chapéu de palha, vamos falar da Tashig e do Smoker. Porque no mangá eles não aparecem nesse arco, eles aparecem em Logtown. Ou seja, algumas coisas do arco anterior foram guardadas e reproduzidas nesse episódio. Por exemplo, no mangá, o Smoker ele fala, né, que vai para a Grand Line e o tenente Machikako diz, ó, senhor, a Grand Line não é da sua jurisdição, você não pode simplesmente ir para lá. Ele, eu não ligo, eu vou. Na série, eles resolveram transferir essa fala do Machikako para Tashig. Bem simples, né? É uma forma até, né, de dar um pouco mais de destaque para a personagem. Inclusive, na série, o Smoker ele pede para Tashig ficar em Logtown e ela precisa convencê-lo a deixar ir junto. No mangá, não. Ele diz, bora, e ela, bora. Tipo, ela diz que vai, ele não tá nem aí e diz, bora então. E aí, beleza, né? Essas foram as principais mudanças que tivemos no arco. Vamos falar um pouco de cenas inéditas. Primeira delas é o Luffy libertando a tripulação dele, cantando o Sake de Binks para Laboon, fazendo com que ela se lembre do Brook e dos piratas Rumbar. Outra adição é a visita do Garp, do Kobe e do Helmepo a Logtown. Nesse ponto da história, o Garp só havia aparecido na história de capa do Kobe e do Helmepo, que inclusive está acontecendo em paralelo com esse arco. Mas, tipo, ele só aparece mesmo lá pra frente. Parte dessa história de capa do Kobe e do Helmepo foi adaptada na primeira temporada. Então, eles só quiseram colocar eles ali como um cameozinho, né? Inclusive, é o vice-almirante Garp que dá permissão para o Smoker entrar na Grand Line com a missão de capturar um agente da Baroque Works. No mangá, não. No mangá, o Smoker só liga o eu vou e acabou. Não quero pedir permissão, eu vou e pronto. Inclusive, é o Garp que conta pro Smoker sobre a Baroque Works. E no mangá, não. No mangá, o Smoker só vem descobrir sobre a existência dessa organização depois que ele captura o Mr. Eleven. Isso acontece no capítulo 128. Tá até perto, né? Outra adição é que a Tashig conhece o Kobe e o Helmepo, que a encorajam a seguir o seu sonho, né, de recuperar as espadas lá da mão dos bandidos. E o sonho, né, dela é revelado aqui, na série. No mangá, não. No mangá, ela revela esse sonho pro Zoro lá na loja do Ippomatsu, antes dela saber a identidade dele, né? Agora, vamos falar um pouco sobre os easter eggs e curiosidades. Só que antes, eu tenho que dar alguns detalhes. No diário de bordo anterior, eu deixei 2 curiosidades de fora, que basicamente é sobre visual de personagem e um cartaz.
Basicamente, a roupa que o Luffy e o Zoro estão usando é a roupa padrão deles, a roupa que a Nami usa é a que ela tá usando no arco mesmo, mas o Usopp e o Sanji não. O Usopp tá com uma roupa que referencia o visual dele na capa do capítulo 140, e o Sanji tá com o visual que ele aparece na capa do capítulo 80. E em uma das ruas lá de Logtown é possível ver o cartaz de procurado de Yurika, o capitão dos piratas Tulipa, que apareceram na história de capa do Django. Isso mesmo, aquele personagem que foi cortado, que era do bando do Gato Preto, né? Agora sim, vamos falar sobre easter eggs e curiosidades do episódio 2 do arco de Reverse Mountain, né? O título original desse episódio, ou seja, em inglês Good Whale Hunting, é uma referência ao filme Gênio Indomado, de 1997. Aí vocês, e essa associação? Basicamente, o título original do filme é Good Whale Hunting. A dança... Opa. Nessa hora, galera, seguinte... vai ter spoiler agora, então se não quiser tomar spoiler, deixe o vídeo no mudo e só bote o som de novo quando eu fizer assim, ok? Spoilers começando em 3, 2, 1. A dança que o Luffy faz quando canta pro Laboon é a dança do Nika, que só tá sendo trabalhado agora no mangá. Eu não cheguei nessa parte, eu já ouvi o nome Nika, mas eu não faço ideia de quem seja. Então, eu tô tão perdido quanto vocês. Ok, agora vamos retomar, né? A sugestão que o Usopp faz sobre a casa na baleia, como eu já mencionei, é uma referência ao mangá onde o Crocus já morava dentro do Laboon, né? As roupas da tripulação nesse episódio. O Luffy, ele continua com a mesma roupa padrão dele, ela só tá meio chamuscada. A roupa que a Nami tá usando é a mesma que ela usa no arco, só temos uma pequena diferença, porque no mangá a camisa não tem mangas, no live action sim. Isso foi um meio termo que eles chegaram com a atriz Emily Rudd, porque ela queria que os figurinos da Nami nessa temporada se assemelhassem mais ao mangá, para agradar os fãs, né? Inclusive todos os visuais dela nessa temporada são os que ela usa mesmo nos arcos do mangá. Acho que só tem um visual que ela usa que é de uma das capas de capítulo, mas é num episódio bem mais pra frente. E aí que tá, no mangá a Nami ela costuma ficar de saia praticamente em todos os arcos. Só que na cidade do Cabo, onde eles filmaram a série, tava fazendo frio, mas ela insistiu em usar o figurino da personagem. Então eles chegaram a um consenso, beleza, você vai usar aqui o figurino, mas vamos colocar mangas na camisa para você não sentir tanto frio. E ela disse, beleza, bora nessa, vamos nessa, né? As roupas que o Zoro e o Sanji estão usando nesse episódio são inspirados nos visuais que eles estão usando na capa do capítulo 107. Bem pertinho, né? Só 2 capítulos de distância do arco. E a roupa que o Usopp, por sua vez, está usando é similar ao design dele na capa do capítulo 147. Mas é isso, gente. Essa foi mais uma edição do Diário de Bordo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Vejo vocês na próxima com o arco de Whiskey Peak. Então, deixa um like, se inscrevam, ative o sino. Comentem o que vocês acharam, compartilhem com os amigos. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou, tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How'd you